Lucas 5:27. Quantos acharam e digam amém? Então vamos ler. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano. Quem sai aqui é Jesus, tá? Chamado Levi, assentado na coletoria. Já vou explicar os termos todos aqui. E disse-lhe, segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas, eu vou explicar daqui a pouco. Em resumo, os fariseus seriam mais ou menos algo como um pastor, mais parecido com isso. E o Levi, o publicano, tipo um político corrupto. Esse é o paralelo para nossos dias. E a história está dizendo que Jesus estava comendo com os políticos corruptos, mas não estava dando atenção para os fariseus, os pastores. Os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos, ou seja, saudáveis, não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aí Jesus utiliza dessa figura de linguagem. A primeira ilustração que ele dá aqui é essa. Ele é um médico e há doentes e só doentes neste mundo. Verso 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Eles estão acusando Jesus de ser alguém mundano. Primeiro, por comer com gente não muito louvável. E segundo, porque parece que Jesus e os discípulos não jejuavam. Parece que eles não se entregavam às coisas espirituais. E eles queriam apenas saber de fazer festa. É óbvio que a acusação é um tanto quanto exagerada, mas eles estão acusando Jesus de ser mundano. Verso 34. Jesus, porém, lhes disse, eu não tenho culpa alguma, vocês é que são culpados. Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? A gente pode jejuar em dia de festa? Verso 35. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhe disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Os odres, eu nem sei se utiliza mais isso, era uma espécie de saco assim, feito de pele de animal. E eles utilizavam esses recipientes para absorver o vinho. E Jesus está usando, olha, ninguém coloca um vinho novo, porque o vinho novo ainda vai fermentar. Ele vai romper esse odre, esse recipiente velho. A gente coloca vinho novo em odre novo. A gente coloca vinho novo em recipiente novo. Essa é a ilustração aqui. E o mesmo se dá em relação à ilustração da veste, o mesmo sentido. E eu já vou explicar o que significa tudo isso. Pelo contrário, verso 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Porque o velho já passou por todo o seu processo de fermentação e chegou ao seu estágio de onde está pronto para ser bebido. E eu já vou explicando essas coisas aqui. Mas em resumo, o que nós temos aqui são esses líderes religiosos, que tem uma representação muito real, um paralelo muito próximo, com líderes de hoje. Qualquer líder religioso atual. Esses fariseus fazem dois questionamentos sobre as atitudes de Jesus Cristo. Primeiro, eles questionam, você come com gente má. Como você pode ser bom comendo com gente má? Publicano era terrível. Em segundo lugar, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, todos eles jejuam. Mas vocês apenas comem. Eles estavam acusando Jesus de ser alguém mundano. A pergunta é, Jesus era mundano ou
aqueles homens religiosos não conheciam a verdadeira religião. Este é o tema dessa passagem. A verdadeira religião. Nós podemos, como os fariseus, como aqueles pastores, como aqueles líderes religiosos, frequentar um culto e até jejuar, que é um dos símbolos máximos de espiritualidade, um dos grandes símbolos de alguém que é espiritual. Nós podemos frequentar um culto, nós podemos ter um cargo na igreja, jejuar e ainda assim permanecer distante de Deus. Você pode frequentar culto a mais culto, culto após culto, e ainda assim ser um completo perdido. Você pode até mesmo ser um pastor e estar completamente perdido. Esse é o tema da nossa história de hoje. Primeiro princípio, então. Coloca lá, por favor. O mundo... Caramba, eu tinha colocado, acho que outra coisa, hein? Não? Não, sobe lá. O mundo é dividido entre pecadores impenitentes e pecadores arrependidos. Veja o que acontece aqui. Esses homens aqui, os publicanos, eles eram cobradores de impostos do Império Romano. Sempre eles tinham uma conotação muito negativa. Muito negativa. Em inúmeras vezes no Novo Testamento, você vai ver que a palavra publicano geralmente aparece ao lado de pecadores, querendo classificar que esse tipo de gente, os publicanos, eles eram pessoas terríveis. E por que eles assim o eram? Porque eles cobravam impostos dos judeus. O judeu estava aqui nesse contexto, debaixo da tutela do Império Romano. E enviava esses publicanos para cobrar impostos daqueles homens. E geralmente eles pegavam alguém que era da nação, um judeu, por exemplo. Então as pessoas odiavam os publicanos. Porque como se não bastasse a humilhação de ter que pagar imposto para um soberano que não era alguém de sua própria pátria, ter que se submeter ao Império Romano, geralmente os publicanos, além de cobrarem impostos, cobravam além do que era devido. Já era horrível ter que pagar imposto. Aquele imposto exigido pelo romano. E os publicanos ainda roubavam, pegavam mais do que era instituído pelos romanos. Por isso eles eram um sinônimo clássico de desgraça, de miséria, de safadeza, de pilantragem. Por isso eu os comparei aqui aos políticos. Porque hoje nós não temos esse intermediário. Nós somos roubados já diretamente. O governo nos rouba de maneira muito mais prática. Você não tem como fugir, não aparece um cara lá na sua casa, como acontecia com os publicanos. Um publicano ia à casa do indivíduo e falava, poxa, você tem 10 vacas aqui, e eu estou vendo que você não pagou o imposto, me dá uma vaca. Hoje não acontece mais assim. Você compra o feijão e ali já está embutido o imposto. Você compra a gasolina e ali já está embutido o imposto. Tudo que você compra já vem o imposto embutido. Mas por isso que o paralelo é esse. O publicano, em nossos dias, seria esse político que nos rouba constantemente. Por isso, eles são aqui sempre classificados como homens malignos, ao lado de pecadores. Então, a Bíblia diz que Jesus está lá comendo, tipo assim, com o Lula, o José Dirceu. E as pessoas ficaram muito bravas, com certeza. Por que você come com esses políticos safados? O que você está fazendo aí? Esses homens nos roubam. Esses homens retiram o sustento que nós temos. Nós estamos mais pobres, nós estamos morrendo a cada dia por conta desses homens. E você come com eles. Por que você come com os pecadores? E aí Jesus diz assim, os saudáveis não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Querendo com isso dizer que o pecado simboliza a doença. A justiça representa alguém saudável. Então Jesus vem e explica para eles, olha gente, eu preciso comer com eles, porque eu sou um médico. E, se eu sou um médico, os saudáveis, os justos, os homens bons, não precisam de mim. Quem precisa de mim são os pecadores. E aqui Jesus está falando por parábolas. Por quê? Porque o mundo não é dividido em homens saudáveis e homens doentes. O mundo não é dividido em bons homens e maus homens.
A Bíblia define em Romanos o mundo como um mundo repleto de homens maus. Todos são doentes. Em Romanos capítulo 3, Paulo diz, não há um justo sequer. Não há um homem saudável. Jeremias diz, da planta do pé até o fio de cabelo do homem, todo ele é corrupto. Jeremias diz que o coração do homem é maligno e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração é maligno e enganador, e especialista em enganar a nós mesmos. Então, quando Jesus diz aqui, olha, eu vim para os homens maus, os homens bons não precisam de mim. Ele não estava dizendo que existia alguém que era bom. O que ele estava dizendo é, se você acha que eu sou bom, que você é bom, eu não vim para você. Porque todos os homens são malignos. Todos os homens nasceram em pecado. É o que a Escritura anuncia. Ah, mas a minha avó é gente boa. Mas não sei quem é gente boa. É porque você não o conhece verdadeiramente como a Escritura o conhece, como Deus o conhece, como a Escritura o define. Portanto, neste mundo, o mundo não é dividido entre homens bons e homens maus. O mundo é dividido entre homens que sabem que são pecadores e por isso buscam a Jesus Cristo, e homens que não sabem que são pecadores. O mundo é dividido entre homens que são doentes e sabem que estão doentes e que precisam de auxílio, e homens que são doentes, mas não sabem, e por isso estão morrendo, e por isso estão perdidos. A Bíblia diz que Jesus comeu com pecadores. Ele assim o fez porque, do contrário, ele almoçaria sozinho. Ele teve que sentar junto a pecadores, porque este é o único tipo de gente que existe neste mundo. Homens maus. De maneira que, o que Jesus está dizendo é, nenhum homem, neste mundo, será salvo pela sua própria bondade. E isso é algo que só existe na fé cristã. Em todas as religiões, você é salvo por ser bom. Lembra? Você era católico? Não, minha avó acho que vai ser salva porque ela é boa. Mas a sua avó é boa comparada com quem? Comigo? Talvez comparada comigo ela seja uma ótima pessoa. O problema é que o padrão não sou eu. O padrão de bondade é Jesus. É a Escritura. E a Escritura define que se um homem mentiu apenas um dia em toda a sua existência, ele é maligno. Mas é óbvio que você sabe que nós não mentimos apenas uma vez em toda a nossa vida. A Bíblia diz que se nós por um dia tivemos inveja, só por um dia, nós somos réus do inferno. A Bíblia diz que se por um dia apenas, por um dia nós tivemos preguiça, ou nós olhamos para alguém com uma intenção impura, nós somos malignos. Por isso a Escritura define toda a humanidade e sentencia toda a humanidade como pecadora. Todas as religiões, todas elas, à exceção do cristianismo, todas elas, em qualquer uma você vai procurar o caminho da salvação e será algo que sempre, por mais que existam aparência de um caminho diferente para chegar ao céu, todas elas são iguais. Todas elas dão regras de como você ser bom para ser salvo. Ou seja, em todas as religiões do mundo, no Islã, no Espiritismo, em todas, você precisa ser bom para ser salvo. Você precisa se curar para aí então ter contato com o médico. Você precisa resolver sua vida e daí então procurar auxílio. Você precisa ser bom para então ser salvo. Por isso, todas as religiões do mundo condenam a todos. Se eles salvam apenas homens bons, eles então estão condenando todos, porque não há homens bons. O que a Escritura define é que o homem precisa ser salvo, para daí então tornar-se alguém bom. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é maligno. Ele não pode fazer o bem. Jeremias diz, você pode trocar de pele? A cor da sua pele? Não. E então ele diz, da mesma maneira, estando vocês acostumados a fazerem o mal, vocês não podem fazer o bem por si mesmos. Vocês não podem. É disso que Jesus está tratando aqui. Ele diz que todos são malignos. E essa é a essência da verdadeira religião. Essa é a essência da verdadeira religião.
Em primeiro lugar, um sentimento profundo de que carecemos de misericórdia. Um sentimento profundo de que nós não somos dignos de coisa alguma. Levi aqui, esse político ladrão, é o homem que vai se tornar apóstolo, Mateus, e escreve o Evangelho de Mateus. Nós vimos aqui, ao longo dos últimos domingos, que Pedro também é um apóstolo. Ele olha para Jesus e diz, eu não sou digno de estar contigo. Pedro é aquele homem que negou Jesus Cristo depois. A Bíblia fala que Abraão, o pai da fé, duvidou. A Bíblia diz que Davi, o homem segundo o coração de Deus, mentiu, matou e adulterou. O que Jesus está dizendo aqui para todos nós é, há espaço para qualquer um no reino de Deus. As religiões salvam os homens bons. Cristo veio buscar o perdido. O que Jesus está dizendo é que todos nós somos assim. É que todos nós precisamos saber, ter a consciência plena de que somos pecadores e de que precisamos da misericórdia de Deus. Você adulterou, você mentiu, você se prostituiu, você arrebentou a sua família, talvez você até andou nos caminhos do homossexualismo. O que Jesus está dizendo é, há jeito para qualquer um. Por mais enfermo que você esteja, por mais doente pelo pecado que você esteja, por mais contaminado que você esteja, não importa. O que Jesus diz é, eu tenho esse poder milagroso de curar a sua vida da maior doença que o homem possui, o seu pecado. Mas para isso é necessário que o homem se arrependa. Jesus não vai te tratar como vítima. Ele não vai dizer, olha, eu te perdoo porque você não tem culpa. Eu olhei você e vi que você não tem culpa, como seu professor esquerdista te ensina, né? Sobre as vítimas da sociedade. Eles são vítimas. O bandido lá com 14 anos, ele é uma vítima da sociedade. Não. O próprio Jesus, em Mateus 18, 17, chama os publicanos de pecadores. Veja. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em Mateus 18, Jesus está tratando sobre um homem que não quer se arrepender de seus pecados. Que depois de advertido, continua em pecado. Então Jesus disse, depois que você repreende alguém e ele continua em pecado, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, considera-o como pagão. O próprio Cristo diz, os publicanos são perdidos. Eles não são vítimas, não. Isso é fundamental em nossa caminhada. Em segundo, nós precisamos de um sentimento profundo de que precisamos dar misericórdia. Em Mateus 9, 13, essa história é repetida lá em Mateus. E há um versículozinho a mais. Está escrito assim. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Lembra os holocaustos? Eram aqueles sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Então Jesus responde aos fariseus, porque eu como com os pecadores? Ide e aprendei o que significa, eu quero misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo que não quer holocausto, que ele quer misericórdia. A questão é o seguinte, o próprio Deus estabeleceu esse sacrifício de holocausto. Como Jesus agora está dizendo que ele não quer holocausto? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, pessoal, quando eu instituí o culto e todos aqueles sacrifícios, aquilo ali é apenas um símbolo. Eu lá quero bezerro. Eu lá quero dinheiro. Eu que sou o dono de tudo. Não, aquilo ali era apenas um teste de fé para todos vocês. Quando um indivíduo trazia um cordeiro, ele estava exercitando a sua fé. Em que sentido? Ele tinha ali vários e várias ovelhas. Então Deus dizia, olha, uma dessas você precisa trazer ao templo e sacrificar e queimar para Deus. Então ele precisava saber, puxa, eu vou perder dinheiro. Uma parte de meus bens vai embora. E por que ele fazia? Ele fazia por fé. Pela fé de acreditar que Deus iria abençoar o seu rebanho por conta daquela atitude de fé que ele possuía. E não apenas por isso. Uma parte daquilo ia para o sustento dos sacerdotes, a outra parte para auxílio dos pobres. Então, ao fazer aquele sacrifício, o que existia por trás do sacrifício era fé e amor. O sacrifício, então, era apenas um símbolo disso. Mas,
Muitas pessoas faziam o seguinte, elas iam para o culto, elas faziam seus sacrifícios, e aqueles sacrifícios visavam trazer uma imagem real de fé e de amor para aqueles ofertantes. Mas aí eles iam para o culto, faziam o sacrifício, que era uma representação de amor e fé, mas voltavam para casa e batiam na mulher. É disso que Jesus está dizendo. Vocês vão para o culto, vocês me dão um bezerro e acham que eu quero o bezerro. Na realidade, o bezerro que eu peço e ordeno que vocês tragam é por amor, é por um símbolo de fé. E aí você traz o bezerro, você frequenta o culto e volta para casa e espanca a sua esposa. E acha que eu vou te abençoar. Não é exatamente isso que acontece hoje? O cara vai para o culto e ele diz, eu estou aqui no culto. Não importa se eu ouço o que está sendo pregado ou não. Não importa se eu pratique ou não. Eu estou aqui. E por isso minha casa está sendo abençoada. Eu estou fazendo o meu sacrifício. Eu estou vindo aqui. E alguns até são dizimistas. Eu dou meu dízimo ali, o Senhor agora vai me abençoar. Não há como não me abençoar. Mas essa pessoa não está realmente envolvida em obedecer a Escritura, que se resume no amor. Não está. O que Jesus está dizendo aqui é isso. A essência da verdadeira religião é o amor. Os rituais são importantes porque apontam para o amor. Hoje os nossos rituais são um pouco diferentes. Nós temos no culto a ceia e o batismo e a pregação da palavra. A pregação já existia com certeza. Mas qual é o objetivo de você vir para o culto? Ficar como uma estátua, como uma múmia aqui, voltar para casa, nem lembra do que foi dito, nem lembra do que aconteceu. Mas diz, não, eu fui, eu frequentei, eu estive lá religiosamente. Por isso a bênção de Deus há de me alcançar. É isso que Jesus está combatendo. Essa religiosidade vazia, tola e estúpida. Como era a religiosidade do fariseu. Estou no templo, automaticamente eu sou abençoado. Não importa o que eu faça. É importantíssimo o ritual. Porque o ritual, os rituais do nosso culto, nos ensina a como amar. Mas se a gente vem para cá e não decide ouvir e praticar, qual o valor? Qual o valor disso? Segundo lugar, o texto diz que Levi deixou tudo para seguir Jesus Cristo. Nós pregamos aqui semana retrasada, eu acho, que aconteceu o mesmo com Pedro. Pedro tem uma grande pescaria e no final ele olha para Jesus, diz, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, afasta-te de mim. E Jesus lhe diz, não, agora você vai ser pescador de homens. E então, diz o texto que Pedro deixa tudo, toda aquela grande pescaria que ele havia feito, que ele nunca havia realizado em toda a sua vida, ele deixa tudo e segue Jesus Cristo. Mais uma vez aqui acontece isso. Hoje, o pastor moderno, ele quer fazer o seguinte milagre. Ele promete fazer o seguinte milagre. Que você siga Jesus sem ter que deixar nada para trás. Nada. O que eles querem dizer para nós é, ser cristão não vai te custar nada. Nada. Há pastores, por exemplo, moderninhos, para fisgar os jovens. E aí, ele não exige muito do intelecto da molecada. Ele dá o que o povo quer, o que a molecada quer. Pregações tolas e infantis. Ou seja, é isso. Não se exige nada das pessoas. Os pastores modernos querem nos ensinar que para seguir a Jesus Cristo você pode andar com Ele e trazer na bagagem todos os seus pecadinhos. O que eles querem ensinar para nós é a fé cristã vai se adequar a você. Não, é você quem se adequa à fé cristã. Ele vai dar um jeito de que você não se sinta culpado. Por isso vai existir hoje carnaval gospel, tem carnaval gospel, tem balada gospel, namoro gospel e inferno gospel. Não dá. Garoto, você vai ter que abandonar o pecadinho. Amigo, você vai ter que deixar para trás a pornografia. Querido, você não pode trabalhar de segunda a segunda. É mandamento que você descanse pelo menos um dia. Moça, você vai ter que deixar de ser feminista. Fulano, você vai ter que perdoar aquele demoniado lá que te ofendeu. Você não pode vir para Jesus,
com toda a sua bagagem. Há coisas pecaminosas, como era o caso de Levi. Muito dinheiro que ele tinha era fruto de algo ilícito e ele precisava deixar para trás. Não é possível andar com Jesus sem negar a si mesmo. Se quiser me seguir, disse Jesus, negue a si mesmo, renuncie a tudo. Em alguns momentos até aos próprios pais. Em alguns momentos você terá que renunciar até a própria vida, diz Jesus Cristo. Não, nós não podemos modernizar o pecado. Nós não podemos colocar a palavra gospel na frente e aí então sacralizar pecados. Carnaval é pecado. O namoro é mundano. A pornografia é do capeta. O feminismo não é de Deus. Não adianta querer converter o que não tem conversão. Nós precisamos nos arrepender e crer em Jesus. Terceiro, comer com ladrões é diferente de roubar com bandidos. Muitas pessoas, muitos pastores modernos, citam isso aqui para dizer, olha, Jesus comia com pecadores. E citam isso para justificar comportamentos mundanos. Por exemplo, existem igrejas, hoje, várias, que saem para pular carnaval. E elas dizem, podemos pular carnaval sim, porque Jesus comeu com pecadores. É o que eles citam. Santo Deus, esse povo tem algum problema cognitivo ou é apenas safado mesmo? Ou os dois? Podemos pular carnaval porque Jesus comeu com pecadores. Gente, que paralelo louco. Sentar-se à mesa com pecadores para evangelizá-los é a mesma coisa que assaltar uma loja junto com ladrões para convertê-los? É a mesma coisa. Sentar a uma mesa, algo que é lícito, comer, é a mesma coisa que pular carnaval. Santo Deus. Ter uma refeição com pecadores é totalmente diferente de participar de eventos extremamente pagãos. O que há de pagão numa comida? O que há de pagão em Jesus se sentar à mesa e pregar o evangelho? O que há de pagão nisso? Como que eles conseguem fazer esse paralelo? E permitir então agora que nós crentes, porque Jesus comeu com pecadores, podemos participar de festas mundanas. Vejamos o que Paulo tem a dizer sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo está tratando sobre as festas pagãs. E a pergunta era, Paulo, podemos participar desses negócios? Lá eles fazem oferendas a ídolos, Paulo. E aí o que fazemos, Paulo? Veja o que Paulo responde. Coloca lá. 1 Coríntios. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Que coisa. Ontem abri lá eu uso mais a Gazeta do Povo para ter informação, porque aquele site de UOL é só site de fofoca, né? Mas de vez em quando preciso ver as besteiras que eles falam e pá. Aí tá lá fulano fantasiado de capeta. Aí um dia eles homenageiam Iemanjá, uma escola de samba. Isso é normal, quase sempre as escolas homenageiam alguma divindade pagã. Aí Paulo diz, olha, esses homens, o que eles fazem é para capeta, para o demônio. O que as pessoas vão fazer num carnaval? Vão transar com meio mundo. Vão se entregar às orgias e dizendo que isso é liberdade, cultura nacional. Aí Paulo diz, o paralelo é, o que eles fazem para os demônios. Eu não quero que vocês se tornem associados a demônios. O que acontece aqui, na história de Jesus comendo com pecadores, é o seguinte. Os judeus não achavam que os gentios seriam salvos. Gentio é todo aquele que não é judeu. Não é judeu, é gentio. O judeu não acreditava que um gentio podia ser salvo. Um judeu não acreditava nem mesmo que um judeu poderia comer com um gentio. É isso que choca aqui os judeus. É o fato de que Jesus vem e diz, não, a salvação está aberta a todos. É só esse o sentido de Jesus comendo com pecadores. É Jesus dizendo, a salvação está aberta a todos.
Não tem nada a ver com Jesus se tornar mundano. E Jesus se tornar um referencial para que a gente também se torne mundano. Não tem nada a ver. Mas essas igrejas são uma bola de neve de heresias. Tentando nos aproximar do pecado a cada dia. Você vê Jesus indo fantasiando, ou melhor, indo na zona para evangelizar, e aí com as roupinhas. É um absurdo, é um absurdo. Como que o homem maligno se utiliza de uma palavra santa, como a Bíblia, para aprovar os seus pecados? Que coisa! Há inúmeras igrejas hoje que utilizam de todo tipo de método estranho para evangelizar. Eles fazem MMA gospel, não é? MMA, aquela luta, gente. O cara dá uma porrada no outro lá. Antigamente era quase até... Por isso que antigamente era vale tudo, né? Lembra? Antigamente tinha tiro de meta, sabia? O cara caía no chão, podia vir dar uma bicuda na cara do indivíduo. Hoje virou artes marciais mistas, mas o negócio ainda é feio. O esporte é uma bênção, mas alguns esportes são completamente anticristãos. Esse é um deles. Imagina. Não, mas para eu ganhar o cara do MMA, eu preciso fazer o MMA na igreja. Aí como é que a gente faz isso, gente? Aí a gente começa um ringue aqui. Vamos fazer um ringue aqui na igreja aqui. Aí para começar a luta, eu e o William, eu versus o William. Eu vou ter que orar, Senhor. Não posso perder não, me ajuda a arrebentar com o irmão. Deixa eu finalizá-lo. Deixa que eu pegue uma bem na cara dele mesmo de jeito. Deixar ele grogue, para ele não precisar levantar mais. Abençoa, Senhor, a minha luta. Como que nós chegamos nesse nível, gente? Como que a gente chegou num nível de paganismo tão grande? E citando a Bíblia ainda. Como eu disse, balada gospel, MMA gospel, carnaval gospel, vai ter um inferno gospel também. Quarto e último princípio. Um coração velho não recebe ideias novas. O segundo questionamento dos homens aqui é o seguinte. Olha, Jesus não jejua. Primeiro que ele jejuou, não jejuou? 40 dias. Algum desses fariseus jejuaram assim? 40 dias. Mas tá bom. Jesus nem diz isso. Olha, vocês não jejuam, vocês apenas comem. E os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam. Só vocês que não jejuam. Por quê? Jesus então responde. Em época de festa, a gente jejua? Não. O jejum está associado à tristeza. Nós jejuamos quando o negócio está feio. E esse é sim o referencial do que é jejum na Bíblia. O jejum está associado com tristeza. Por exemplo, o único dia que a Escritura determinava no Antigo Testamento como oficial para jejuar era o dia da expiação, o Yom Kippur. Naquele dia, o judeu deveria jejuar. Era o dia do jejum. E Moisés diz assim, naquele dia vocês vão afligir suas almas, entristecer a alma. Não é meu tema de hoje, mas nós estamos o tempo inteiro querendo alegrar, né, o nosso coração. Mas a Bíblia diz, olha, tem dia que faz parte de chorar, viu? Mas não é meu tema hoje. E aí ele diz isso, olha, é dia de jejuar. Jejum está associado com tristeza. E vejamos se na Bíblia não está assim. 2 Crônicas 23. A Bíblia fala que o povo de Moabe e Amon estava perseguindo, querendo destruir Josafá. Então veja o que diz o texto. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Por livramento, por estar apavorado, por estar com medo, vivendo um momento tenso, horrível, eles jejuam. Eles jejuam. Segundo exemplo, Esther. O povo maligno solta um edito, uma ordem para destruir os judeus. O povo de Israel recebe a notícia. Veja o que diz Esther 4:3. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação. Então, em toda a Escritura, o jejum está associado à tristeza. Por exemplo, Jonas prega para os ninivitas e diz, vocês vão morrer.
porque vocês são pecadores. Então o rei institui um jejum nacional e eles choram pelos seus pecados. Ou seja, o jejum está associado à aflição, à angústia, por qualquer coisa, por um problema muito grande, por conta de seus pecados. O jejum estava associado com um arrependimento de coração, com tristeza. Por isso, Jesus vem e diz, em dia de festa é dia de jejuar? Em dia que o noivo está para casar, é dia de jejuar? Ele mais uma vez está usando uma figura, uma ilustração, uma alegoria. E o que ele está dizendo aqui? Gente, eu sou o noivo. Eu sou a salvação. Eu sou a festa. Vocês não deviam estar jejuando. Veja, o povo jejuava para orar por salvação. Israel estava sendo oprimido pelo Império Romano, oprimido por tantos outros, oprimido pelos seus pecados. E eles oravam, Messias, vem, salve-nos, salve-nos. Ora, o Messias chegou. A salvação chegou. O Evangelho é a boa notícia. A notícia de que o Messias veio. Aí você recebe a notícia de que o Messias está entre vocês. A notícia mais esperada por um judeu. E você jejua? E você fica triste? Você recebe a maior notícia de todos os tempos. Que Deus está com você. E aí você fica triste? Josafá recebeu a notícia de guerra, foi jejuar. Os ninivitas receberam a notícia de que Deus iria matá-los, foram jejuar. Você recebe a notícia de que o Messias está entre vocês, e aí você fica triste? Você jejua? O que Jesus está dizendo é isso. Vocês estão errados. Vocês não sabem que agora não é dia de jejuar. Agora é dia de comemorar. Mas é que vocês não percebem que eu sou Deus. E por isso vocês estão ainda clamando, jejuando para que Deus venha, não é? E aí ele cita a ilustração do odre, velho, vinho novo, roupa nova, sendo remendada em roupa velha. O que ele está querendo dizer com essa ilustração? Obviamente Jesus não explica em nenhuma outra passagem. Então a suposição mais óbvia do que ele está dizendo aqui deve estar no próprio contexto. Ele diz, olha, colocar vinho novo em odre velho não dá, o odre se rompe, o vinho se perde. Odre novo, vinho novo, odre novo. O que Jesus está dizendo? Ele é o vinho novo. O velho é o coração daqueles homens. O coração daqueles homens estava preso a conceitos errados. E por isso eles não conseguiam receber Jesus Cristo. Se o vinho novo rompe um odre velho, as atitudes de Jesus que eram novas, como comer entre pecadores, as atitudes de Jesus provocavam escândalo em homens com mente envelhecida. Se um odre velho não conseguia conter vinho novo, os fariseus não conseguiam beber de Jesus Cristo. Seus dogmas, seus pensamentos envelhecidos impediam que eles desfrutassem de Jesus Cristo. Pastor, o que tem isso a ver conosco? Nossa, tudo a ver. Tudo a ver. Durante toda a nossa existência, nós vamos absorvendo pensamentos da cultura, dogmas e ideias que são contrárias a Jesus Cristo. Completamente contrárias. Mas, como todo mundo faz, já faz parte da tradição, nós absorvemos aquilo, nós internalizamos aquilo. Aquilo se torna a nossa estrutura, a estrutura do nosso ser. O que nos impede de receber Jesus Cristo. Nós vamos aprendendo tantas mentiras ao longo de nossa caminhada, tantas mentiras, e aquilo vai fazendo parte de quem nós somos. E quando então nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós ficamos escandalizados. Completamente escandalizados. Por exemplo, um dia eu preguei contra o feminismo. São tantas as coisas que o feminismo mente para nós. Mas uma delas é que a mentira, né, que as mulheres são o sexo privilegiado. Lembra? Ou desculpa, que as mulheres são o sexo oprimido. Você ouve isso todo dia, não é? Porque as mulheres são oprimidas. Os homens não valem nada. Porque os homens oprimem as mulheres. E isso é um absurdo. É um absurdo. As mulheres historicamente sempre foram oprimidas.
Isso é mentira. Muito mentira. São inúmeros os exemplos que eu posso dar sobre isso. Por exemplo, a mulher, ela se aposenta com 71, alguma coisa assim, né? O homem, pelo menos na época da ilustração, era essa idade. 71 anos, o homem com 78, com muito mais tempo. As mulheres têm 5 meses. Quando elas ficam grávidas, ela tem um filho, 5 meses elas têm licença maternidade. O homem tem 3. De cada 10 assassinatos no Brasil, 9 são de homens. Mas são as mulheres que têm delegacia. Em todos os países novos, países que estão sendo desbravados, há poucas mulheres. Em lugares insalubres, como, lembra lá, Serra Pelada? Não há mulheres. Mulheres não vão para lugares horríveis. Mulheres não vão para a guerra. Mulheres não morrem, não levam um tiro na cabeça. Na natureza, são inúmeros os exemplos de machos que se sacrificam por mulheres. Antigamente, uma mulher passava, um homem se levantava. Eles não fazem mais isso? Ah, eles abriam a porta do carro. Antigamente era assim, irmãs. Hoje o homem dá uma pesada em você. Dê graças ao feminismo. O feminismo não diz que nós somos iguais? Aplauda o feminismo. É por isso que os homens estão assim hoje. É culpa deles, com certeza, por ouvir essa mentira. Como as mulheres eram o sexo oprimido? Se quando uma mulher passava, um homem se levantava diante dela. É uma cultura de estupro no Brasil, porque todo mundo é estuprador em potencial. Aquele maconheiro do seu professor fala isso para você também? Uma cultura de estupro. Onde? Que há estupradores? Com certeza. Mas a ideia de que há uma cultura, todo mundo aqui o homem é um estuprador em potencial. É mesmo? É verdade isso? Lembra daquelas historinhas que você ouvia e que são verdadeiras? De estupradores que iam cair na cadeia, o que acontecia com eles? Virava boneca inflável lá de bandido, não é não? É ou não é? Ou seja, qual que é a moral da história aqui? Até assassino, até traficante, não aceita que um homem estupre outra mulher. E aí vem me dizer que é uma cultura de estupro? Mentira! Mas aí você cresce ouvindo isso. E você diz, homem não presta. Homem não presta, homem não presta. E depois você casa. Você se surpreende de se divorciar depois ainda. Você casa com um negócio, com alguém que você chama de coisa que não presta. E aí eu venho e digo, as mulheres têm que se submeter aos maridos. É claro. É claro que a pessoa não pode ouvir isso. A estrutura dela é velha. Eu vou escandalizá-la. Irei escandalizá-la. Tá vendo? Estou te dando só um exemplo. Aí você ouve mentiras após mentiras durante toda a sua vida. Toda a sua vida. Toda a sua vida. E aí então você tem dificuldade de ouvir algumas coisas. Um dia eu falei aqui, né? Que lá em casa, quando eu saio de casa, eu falo sempre, meu filho, o negócio é o seguinte, nós ainda não temos arma, mas com o Bolsonaro a gente vai ter. Com certeza, graças a Deus. Mas se chegar alguém aqui e avançar na sua mãe, na sua irmã, você pega aquela faca ali e você rasga o cara. Você está entendendo? Sim, senhor. Eu sei, eles ficam escandalizados. Sabe por quê? Porque nós ouvimos a vida inteira nesse país feminista que a masculinidade é uma praga. A masculinidade é a coragem e a honra de proteger os nossos. Mas aprendemos que isso é ruim, que temos que morrer. Que se um bandido entra em nossa casa, temos que ficar calado. Não, isso é pecado, porque você está impedindo 2 vidas, no meu caso, né, minha esposa e minha filha, de continuar a viver. Isso é covardia. Mas aí, eu sei, eu faço programa na rádio, né, eles ficam escandalizados. Por quê? Porque é um bando de frouxo. É um bando de homem frouxo. Os homens que não são frouxos são gays. Por conta do feminismo. E aí então eles ouvem uma história
de firmeza ficam escandalizados. Porque a vida inteira ouviram mentiras. A vida inteira. Na igreja, eles vêm para a igreja e a gente diz, aqui nós expulsamos pessoas. O quê? Por quê? Porque ouviram a vida inteira que o amor tolera qualquer coisa. Não. Em nome do amor, às vezes, para salvar o corpo, eu preciso cortar o braço. Para manter o corpo vivo, eu preciso arrancar um pedaço de meu corpo. E isso é amor, ter a coragem para fazer isso. Mas não! Ouvimos o quê? Não, a gente como igreja tem que aceitar qualquer coisa. Não aceitamos. Não aceitamos porque o seu mau comportamento é um mau exemplo para os outros. Como Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas aí ouvimos a vida inteira mentiras e mais mentiras, e então ficamos escandalizados quando ouvimos a verdade. A vida inteira a gente ouve que a grama é rosa, que ela é cor de abóbora, e aí então alguém vem e diz, ela é verde. A gente se escandaliza. É como colocar vinho novo em odre velho. Estoura tudo. Eu e você, durante toda a nossa vida, nós ouvimos mentiras. Durante toda a nossa caminhada neste mundo pagão, nós ouvimos mentiras. Mentiras e mais mentiras. Portanto, é bem normal e natural que, ao frequentar uma igreja de verdade, você se choque com algumas coisas, assim como o comportamento de Jesus chocava aqueles homens acostumados à mentira. Acostumados à mentira. Esse pastor é louco. Esse pastor é doido. Com certeza. Pode ser essa opção. Eu sou retardado. Pode ser. E por isso algumas coisas que eu prego aqui, você se ofende. Porque eu estou errado. Mas há uma segunda possibilidade. Que você fica escandalizado. Porque eu estou pregando corretamente, mas as suas estruturas ainda são velhas, o seu coração é antigo, o seu coração ainda está preso a todos os dogmas e pensamentos deste mundo, que você ama tanto, tanto, tanto este mundo, e não consegue se desvencilhar de todos esses pensamentos que fazem parte do seu ser. Ou eu estou errado, ou o seu odre é velho, um dos dois. Com certeza, espero estar certo, estar te instruindo de maneira correta. E por isso avalie isso. Avalie se eu li o texto de maneira correta. Avalie se eu fiz a interpretação correta. E aí então avalie a si mesmo. E veja, será que eu fico escandalizado porque o vinho é ruim? Aquilo que está saindo ali do púlpito é ruim? Ou será que o ruim sou eu, a estrutura, o odre, o meu coração? Que viciado por ideias velhas, não consegue absorver aquilo que é novo, o vinho novo de Jesus Cristo. Por isso, para encerrar, essas duas histórias tratam de humilhação. Humildade para saber que somos pecadores, quando Jesus diz, os sãos não precisam de mim. Humildade para rever os nossos conceitos. A mentira não se torna verdade simplesmente por ser repetida à exaustão. A verdade sempre será verdade, mesmo que seja solitária, mesmo que seja apenas uma voz no deserto. Não interessa que todos digam que a grama é rosa e apenas um homem esteja dizendo que ela é verde. A mentira repetida não se torna verdade.